O capítulo está dividido em três blocos, né? Ele começa ele faz sempre nos capítulos, todos os capítulos do livro, ele faz uma breve introdução do que vai ser discutido no capítulo. Aí ele apresenta a discussão, a argumentação e depois, ao final, ele faz um resumo dos pontos principais. Então ele explica que esse capítulo está dividido em três partes, né? Que eu dividi mais ou menos dessa forma aqui pelo que ele explica. E aí o que contém cada parte dessa? A primeira sessão vai falar sobre o que ele chama de uma proposta provocativa, que é uma teoria, né, um modelo para explicar como o cérebro armazena os significados, né, os conceitos, e que vai na contramão da teoria que até então era aceita, né? Por isso ele está chamando de uma proposta provocativa. Nessa teoria, diferente do que era pensado até então, os aspectos específicos de um conceito que estão relacionadas às modalidades sensoriais, elas são armazenadas são processadas pelos mesmos sistemas neurais específicos da modalidade. Então, os aspectos sensoriais do conceito são processados e armazenados por esses sistemas específicos, que são seria a área, a região cerebral responsável pela percepção e pela ação de alto nível naquela modalidade. A segunda sessão, ele vai trazer a hipótese de que as características sensoriais e motoras dos conceitos estão então anatomicamente distribuídas. E elas são unidas e organizadas por um sistema integrativo que fica nos lobos temporais anteriores. Então, toda vez que a gente vir a sigla ATL, é dos lobos temporais anteriores que ele está falando. E na terceira sessão, ele vai explicar então como o cérebro agrupa conceitos para formar categorias ou domínios de ordem superior, como o nosso cérebro é capaz de identificar características que formam uma categoria de objetos, né, de substantivos. O objetivo geral desse capítulo é descrever alguns dos avanços da neurociência cognitiva até então, com relação à representação e organização dos conceitos de objetos, que são expressos por substantivos, mas ele já adianta que é uma investigação repleta de controvérsias, então não é nada do que ele vai apresentar é totalmente consensual. Começa por já uma dificuldade de saída, né, para fazer esse tipo de pesquisa, que a maneira de categorizar, dependendo da língua, é diferente. Então, ele fala que para um inglês médio, ele domina em torno de 10 mil substantivos que denotam conceitos de objetos concretos. Por isso ele vai intercambiar então os significados, o sentido semântico com a conceitual, então a palavra como sendo a mesma coisa que o conceito, como ele fez nos capítulos anteriores do livro, no capítulo 11 e 12, aliás, nos capítulos posteriores, né? E como ele já tinha feito no capítulo 6, que ele explica o modelo de lema. Mas aí ele adverte que os idiomas eles variam consideravelmente na maneira como eles dividem lexicalmente os conceitos, os mesmos domínios de significado. Aí vou trazer um exemplo que aí fica mais fácil de compreender o que significa isso. Ele traz aqui uma tabela que tem algumas palavras que indicam vasilhames no inglês.
Aí ele vai comparar com o espanhol e com o chinês. Eu vou destacar uma das comparações que ele faz no capítulo. Para os mesmos 16 objetos que no inglês são denominados pela palavra bottle, no chinês é pela palavra pinyin. Só que essa palavra ping em chinês, ela não representa só os 16 objetos bottle do inglês, mas também todos os objetos que no inglês são nomeados como jar e 8 dos 15 que são denominados como container. Então aí a gente já consegue ver que não quando você vai para diferentes línguas, você não está falando exatamente da mesma coisa. Então é por isso que é muito difícil, não dá exatamente para intercambiar uma coisa por outra, né? E fica difícil fazer quando se compara diferentes línguas, a discussão ficaria mais complexa. Então, o que ele vai dizer? Que para os mesmos espaços conceituais, para os mesmos conceitos, as línguas têm diferentes mapas semânticos, que podem ser mais abrangentes ou menos abrangentes. Então, vamos lá. Aí, agora, indo para a parte conceitual. O modelo aceito até então, que tinha sido formulado lá na década de 70 e que vigorou até a década de 90 como sendo um modelo explicativo para a apreensão dos conceitos no nosso cérebro, chamava de modelo simbólico amodal. Né? Esse modelo ele derivou de pesquisas de lógica, de linguística formal e de ciência da computação, e o que ele dizia? Que os conceitos, que são os significados das palavras, eles, que são símbolos abstratos, né? A palavra é um símbolo abstrato para representar um conceito concreto, eles eram representados e processados por um sistema semântico autônomo. Então, haveria uma área específica no cérebro para processar símbolos abstratos, né? Relacionados a palavras. E que esse sistema semântico autônomo seria totalmente independente dos sistemas que controlariam a percepção e a ação. E aí na década, e aí ele resgata alguns dos pesquisadores, né, que compartilhavam dessa teoria, o Fodor, o Smith e o Pilichin, não sei como é que se lê esse nome aqui. E aí, o que aconteceu? Na década de 90, alguns pesquisadores, por conta de algumas evidências de pesquisa, formularam um novo modelo explicativo, que é o modelo... foi difícil, na verdade, para alguns termos encontrar uma tradução adequada no português, porque eu não consegui encontrar literatura no português para saber exatamente qual era o tema, qual era a tradução usada. Então, eu fui indo pelas traduções que o próprio tradutor dava e fui tentando encontrar que mais se aproximava do que o termo em inglês queria dizer. Então, eu estou usando aqui a tradução como modelo de cognição fundamentada. Esse modelo ele teve outras teorias mais específicas, né? Então, em alguns textos vai aparecer como embodied cognition, que seria a cognição incorporada, e também modelo de simulação, que é o modelo mais ligado às pesquisas de ciência da computação. Essa teoria, embora ela tenha surgido na década de 90, na verdade, o que o Kemmerer fala é que ela foi ressuscitada, né? Ela não surgiu na década de 90 e que ela remonta aos filósofos pré-socráticos, né? Ele cita o Epicuro, que já tinha uma ideia parecida com desse modelo. E o Vygotsky também, muito antes da década de 90, lá no início do século, ele tinha uma teoria parecida, que ele trabalha e discute no livro Pensamento e Linguagem. Qual é a ideia? Que o conhecimento semântico
ele não é segregado, não é separado da percepção e da ação. E na verdade ele se sobrepõe em certo grau à percepção e à ação, né? Então a abstração, a percepção e a ação estariam interligadas. E aí tem vários pesquisadores que trabalharam com esse modelo, né, que ele vai citar ao longo do capítulo. O que esses dois modelos teorizam sim, de maneira sintética? O modelo simbólico amodal diz que os conceitos consistem inteiramente em símbolos abstratos que são representados e processados num sistema semântico, que é completamente separado dos modelos dos sistemas de percepção e de ação. Enquanto o modelo de cognição fundamentada diz que os conceitos eles estão ancorados, eles estão fundamentados nos sistemas específicos da modalidade, que vão processar as modalidades sensoriais e motora, de modo que entender o significado de uma palavra envolve ativar representações perceptivas e motoras de alto nível. Então, para entender um conceito, o nosso cérebro vai ativar as memórias perceptuais e motoras relacionadas àquele conceito. De maneira que o processamento conceitual seria uma espécie de recapitulação de estados específicos da modalidade sensorial ou motora, baseado nos componentes de mais alto nível, né, dessas modalidades perceptivas motoras. E o Coslin diz que, inclusive, tem situações em que o processamento conceitual é tão profundo e rico que leva a imagens mentais bastante vívidas. Então, quando você pensa no conceito, processa o conceito, você teria lembranças ou sensações bastante vívidas. Só que a maioria dos pesquisadores não acredita que seria necessária essa imagética tão explícita e detalhada na hora de recuperar isso na hora do processamento do conceito. Eles acreditam que não é essencial para a compreensão do conceito e que possivelmente ela ocorreria depois, como uma espécie de adorno com um papel mais elaborativo do que constitutivo do conceito. Então, não seria necessário para compreender o conceito, é como se o conceito evocasse esses estados. Então, em resumo, o modelo da cognição fundamentada acredita que as ativações específicas da modalidade não precisam se manifestar como sensações e movimentos conscientes e completos durante a compreensão da linguagem comum, mas que aconteceriam abaixo da superfície da consciência de maneira implícita e mais ou menos automática. Então, não seria necessária essa ativação para a compreensão do conceito. Ela acontece de maneira automática e implícita, muitas vezes de maneira inconsciente. Se tiver alguma coisa que não estiver dando para compreender, você vai me interrompendo, tá? Qual que é a implicação dessa ideia para o significado para o processamento conceitual, na verdade, né? É que o significado de um substantivo de objeto ele não reside, ele não está armazenado em um único local no cérebro. E aí eles fizeram um esquema, o Kemmerer traz isso de alguns outros pesquisadores, um esquema que representaria mais ou menos como é a distribuição do armazenamento do conceito de banana, por exemplo. Como que funcionaria? Então, esses autores aqui que ele cita que usam esse modelo. As informações semânticas da palavra banana, que tem a ver com a ação de você pegar uma banana, descascar uma banana,
por exemplo, que são coisas que vêm à sua memória quando você pensa na banana, estariam armazenadas e seriam processadas nas mesmas áreas parietais e frontais, que são as áreas motoras envolvidas na ação de pegar a banana, de descascar a banana. As informações gustativas da banana estariam, do conceito de banana, estariam nas mesmas áreas orbitofrontais e insulares que estão envolvidas na sensação, na experimentação do paladar de quando você come a banana, né, no sentido do paladar. As informações que são auditivas e gustativas, olfativas, são consideradas características não visuais do conceito. E as características visuais, as informações visuais, seriam processadas, então, nas mesmas áreas temporais ventrais, então na parte de baixo, né, do córtex, do hemisfério cerebral, que são envolvidas no reconhecimento visual da banana. E essas, então, seriam as características visuais do conceito que se referem a cor, forma e movimento. Até o final do século XIX, aliás, no final do século XIX, esse conceito foi introduzido já tinha sido introduzido pelo Carl Wernicke, e depois ele foi explorado por vários neurologistas, alguns bastante conhecidos, como o Broadbent e o Freud. E foi ressuscitado, então, esse conceito 100 anos depois, na década de 80, pela Elizabeth Warrington, que desenvolveu um framework, um modelo similar, estudando o desempenho de pacientes com lesões cerebrais marcantes que causavam prejuízo seletivo em domínios semânticos específicos. E também quem retomou um conceito parecido foi o Antônio Damasio, e o modelo do Antônio Damasio é o que fundamentou o modelo da cognição, o que baseou, né, a elaboração do modelo de cognição fundamentada, porque o Damasio desenvolveu uma teoria em larga escala da função cerebral e até por isso a pesquisa dele fundamentou estudos posteriores. E no início dos anos 90, desde o início dos anos 90, inúmeros estudos têm sido feitos nessa área, e a maioria deles tentando responder a uma questão central, que é até que ponto o processamento conceitual recruta os sistemas de modalidade específica, de percepção e ação. Qual é exatamente o envolvimento desses sistemas modais no processamento do conceito. O Damasio traz um exemplo, né, que é uma das fichas que tem no capítulo, de um artigo do Damasio de 89, explicando o que é um violino, né, como é que o cérebro entende o que é um violino, como que ele processaria isso. E aí é um modelo típico da teoria da cognição fundamentada. Então ele diz que quando a gente vê o contorno de um violino, ou mesmo quando a gente escuta violino, sei, acho que não deu para você escutar porque eu estou com fone, né? Ou quando a gente vê a palavra, o que vai acontecer no nosso cérebro? Várias áreas vão ser então ativadas e recrutadas. Então, o processamento começaria primeiro com o cérebro acessando diversos objetos manipuláveis feitos pelo homem,
E aí ele viria cada vez mais fechando para centrar no conceito específico, né? Então, de objetos manipuláveis, ele recrutaria então as memórias de instrumentos musicais, e mais especificamente instrumentos musicais de corda, para chegar em violinos no geral e depois no violino específico que ele está processando. Então, seria indo cada vez mais até do mais geral para o específico. Então, para uma pessoa comum, normal, que nunca manipulou um violino, o que o cérebro conseguiria processar seriam mais as características visuais. Então, a cor, a forma, a textura. Se a pessoa já ouviu, também poderia processar características auditivas, lembrando do som do violino, por exemplo. Mas isso é diferente do processamento que o cérebro de um violinista faria. O cérebro de um violinista provavelmente recrutaria inúmeras representações somatosensoriais, que incluiriam desde impressões táteis da madeira, das cordas do violino, as sensações de pressão do instrumento no corpo na hora que ele toca, representações auditivas mais refinadas de uma enorme gama de sons do instrumento, programas motores, qual a postura apropriada, os movimentos aplicáveis, inclusive evocando esses engramas para se preparar para a exibição, né, para tocar o violino. E também uma gama de estados somáticos que teriam a ver com a sua experiência com o instrumento, desde gostar ou não gostar do violino, ter uma sensação prazerosa ou dolorosa relacionada a tocar o violino. Então, o cérebro de uma pessoa que não teve essa experiência teria menos áreas envolvidas, enquanto a de quem teve uma experiência mais particular com o violino seriam muito mais regiões ativadas. Então, um modelo da cognição fundamentada ao contrário do modelo amodal, ele não acredita que o conceito de objetos sejam representações compactas processados por um único módulo semântico autônomo. Ao contrário disso, o modelo defende que vários fragmentos de informações estão amplamente distribuídos pelo córtex e que seria mais ou menos essa a distribuição. As características de cor e de forma seriam processadas e armazenadas no córtex temporal ventral, são as mesmas regiões que estão relacionadas ao processamento da percepção de cores de alto nível e a percepção de forma de alto nível. As características de movimento seriam processadas no córtex temporal lateral, que é a mesma região responsável pela percepção de movimento de alto nível. As características motoras do conceito seriam processadas pelo córtex parietal e frontal, mesma região da programação motora de alto nível. As características auditivas no temporal superior e médio, que é responsável pela percepção auditiva de alto nível, e as características gustativas e olfativas no córtex orbitofrontal, que é responsável pelas percepções de olfato e gustação. Então, sempre que um substantivo de objeto com recursos de diferentes canais sensoriais complexo é compreendido, uma rede correspondentemente complexa de áreas corticais multimodais é rapidamente e inconscientemente envolvida e recrutada para esse processamento. E essa evocação de representações perceptivas e motoras constituiria a base da compreensão do conceito.
Então, como o Kemmerer tinha advertido logo no início, é uma teoria que não é consensual, existem bastante controvérsias e existem questões bastante difíceis ainda não totalmente esclarecidas. A primeira delas, até que ponto as características conceituais específicas da modalidade dos substantivos de objeto realmente se sobrepõem às representações empregadas em percepção e ação. Então, até que ponto isso corresponderia de fato. Quanto que varia de um indivíduo para o outro em função dos graus de experiência com a entidade, com o substantivo de objeto em pauta, como no caso do violino, né? Quanto variaria de fato de uma pessoa sem experiência para uma pessoa com experiência de tocar o violino. Até que ponto a ativação dessas áreas pode ser influenciada pelo controle da atenção, que é um controle top-down, né, de cima para baixo, e até que ponto a ativação pode ser modulada por contextos linguísticos e situacionais. Então, o quanto variaria também de uma língua para outra em situações diferentes. E aí, duas questões adicionais que têm feito parte das pesquisas desde a década de 90, né, constituindo inclusive linhas de pesquisa, é como estão anatomicamente distribuídas essas características, modalidades específicas dos conceitos que são unidos, né, as características complexas de um único conceito, e como elas são organizadas de tal forma que é possível determinar quais objetos, quais conceitos se enquadram dentro de um determinado, quais objetos se enquadram dentro de um determinado conceito e quais estão fora dele. Aí ele vai entrar, então, depois de ter situado essa discussão a respeito do modelo de cognição fundamentada, ele vai entrar, então, nas evidências a essa teoria. Quais são as pesquisas que trazem evidências a favor desse modelo teórico em detrimento do modelo amodal. Então, ele vai começar pelas características de cor. Então, a percepção de cor é mediada por uma multiplicidade de mecanismos neurais, começando lá na retina, até chegar em duas regiões corticais bastante específicas. Uma é a área V4, que é responsável pela sensação passiva de cor. Ela só capta, faz a tradução dos sinais luminosos que a retina captou. E a área que corresponde mais ou menos à BA20, ventral, que é responsável pela percepção ativa de cor. Aí precisa de um processamento mais consciente da cor, e daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Enquanto com relação à anatomia, né, a área V4 está no giro lingual do lobo occipital, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma imagem que tem no livro, onde se localiza, e a BA20 ventral fica no setor médio do giro fusiforme. Ela é bastante próxima da V4, daqui a pouco eu vou até falar como ela é apelidada por conta dessa proximidade. As pesquisas demonstram que a área V4 é significativamente mais ativada quando os estímulos são coloridos do que quando não são coloridos. E também tem pesquisas que evidenciam que danos nessa área causam um tipo de perturbação na percepção de cor, que é chamado de acromatopsia, que é o comprometimento da capacidade de ver conscientemente as cores. A região BA20 ventral, como eu falei, ela está muito próxima da V4 e por isso que ela é apelidada de V4 alfa. Ela é
responsável pela percepção ativa de cor, porque ela envolve a discriminação de cores, de diferentes tons de cores. Então, envolve um processamento mais ativo. E é a região que compara deliberadamente, por exemplo, com intencionalidade os diferentes tons de flores, de uma flor da mesma cor. Né? Então, para isso, exige um processamento cognitivo mais consciente e não automático. A região V4-alfa, né, que é a BA20 ventral, ela é bastante sensível a um teste que é chamado de teste de Matisse Farnsworth Mansell, não sei se eu pronunciei certo. Vou primeiro mostrar onde que se localizam, vou mostrar como é o teste e aí depois vou mostrar a discussão que o Kemmerer faz. Então aqui a região V4, que é no giro fusiforme, e a V4-alfa, que... Deixa eu lembrar, vou voltar aqui, não volto. Aqui, ó. Giro lingual do lobo occipital, desculpa, a região V4, e a V4-alfa no giro fusiforme, no setor médio do giro fusiforme. Como é feito então esse teste de Matisse? Ele é uma tarefa, né, em que o participante ele tem que determinar se 5 cunhas que estão dispostas circularmente, se elas formam uma sequência graduada de matiz, né, de tons, no sentido horário. Então, esses tons são coloridos e o que é usado como linha de base para poder analisar qual foi a ativação específica. O mesmo teste, mas com cunhas que estão em escalas de cinza. Então, para ver exatamente que área que vai ser ativada na percepção do colorido. Então, aqui está um modelo simplificado. Então, seria dessa forma o que os participantes têm que julgar. Se realmente está num matiz gradual, indo uma gradação do mais escuro para o mais claro, ou se não está distribuído dessa forma em sentido horário. Aqui mais ampliado, né, as regiões, e aí o que significam as cores que estão sinalizadas. A região V4 ela é organizada retinotopicamente, o que significa que tem áreas bastante específicas que indicam o que está no campo visual superior, na retina, e o que está no campo visual inferior. Então, está sinalizado aqui em vermelho o sinal que veio do campo visual superior da retina e em amarelo o que veio, aliás, em verde, o que veio do campo inferior. O amarelo está indicando a sobreposição das duas, dos dois sinais. A região V4-alfa ela não é retinotopicamente organizada, então ela capta, mas sem separar, né, o processamento do que dependendo da posição na retina. A área V4, que como a gente já falou, está no giro lingual do lobo occipital, ela fica significativamente mais ativada quando os estímulos são coloridos do que quando são em escala de cinza. Então, ao contrário da região V4 alfa, ela ativa mais quando os estímulos são de cores. Aí aqui, só para a gente localizar mais ou menos, né, numa outra posição, o que seria então o giro lingual? Seria essa região aqui do córtex, que corresponderia mais ou menos aqui, se eu não tiver localizado errado, mais ou menos a algumas partes das áreas 19 e 17 de Brodmann.
E aí, o que mais é ressaltado com relação ao giro fusiforme, que é uma parte que vai ser bastante estudada com relação ao processamento visual. É uma parte do córtex temporal ventral, então da parte do córtex temporal que fica na base do cérebro, dos hemisférios, né? Essa região é conhecida como a via do o que é a via do significado, que processa o significado. É um ramo da hierarquia visual que tem a ver com o processamento de propriedades de forma, cor e textura. E a gente vai ver o quanto essas propriedades são importantes para a compreensão de um conceito. Algumas das áreas, a V4 ou a V4-alfa está envolvida quando uma pessoa evoca um conhecimento semântico sobre características de cor para palavras, para substantivos como táxi, cisne e cenoura. Por que essa pergunta foi feita pelo Simon e os colegas dele? Porque existem algumas cores que elas são chamadas de cores canônicas. Elas já evocam, ao olhar a cor, ela já evoca um conceito relacionado, um objeto relacionado. Por exemplo, o branco, que pode evocar um cisne ou uma pomba, por exemplo. O laranja, que pode evocar uma cenoura, mas também pode evocar uma laranja. E o amarelo, que pode evocar um táxi. Então, a pergunta é, uma dessas duas áreas, elas estão envolvidas no processamento de conceitos que são identificados por essas cores canônicas? Então, o estudo do Simons e dos colegas foi feito com a ressonância magnética funcional e ele foi dividido em duas partes. Na primeira parte, ele aplicou o teste de Matisse que a gente acabou de ver. Então, o padrão de ativação evocado por rodas em escala de cinza, ele foi subtraído do padrão de ativação evocado por rodas coloridas. A segunda parte do teste foi feita com tarefas de verificação de propriedades do conceito. Essa tarefa foi dividida também em três condições, e essas três condições elas foram misturadas e apresentadas aleatoriamente, exatamente para tentar evitar alguma indução que pudesse alterar ou dificultar a análise dos resultados. Então, a primeira propriedade foi propriedade de cor. Então, era apresentada para o sujeito um objeto, como uma berinjela, por exemplo, seguido de um adjetivo de cor, por exemplo, roxo, e ele tinha que responder se a cor se aplicava ou não ao objeto. A segunda propriedade foi a motora. Então, era apresentado um substantivo de objeto, como, por exemplo, uma bola de futebol, seguido por um verbo de ação, como lançar, e o participante tinha que indicar se a ação se aplicava ou não àquele objeto. E a terceira condição foi apresentar um conceito, como, por exemplo, lâmpada, um substantivo de objeto lâmpada, que não fosse seguido por nenhuma palavra de propriedade. E aí isso não pedia nenhuma resposta. Essa terceira propriedade era só para permitir separar os sinais bold que fossem disparados por palavras de objeto daqueles que eram disparados por palavras de propriedade. Com isso, o que eles estavam fazendo? Né? Tentando ver o processamento do objeto e da cor e ver quais regiões que isso ia ativar. Por exemplo, você tem uma cor canônica, né, berinjela roxa, se está ativando a área V4 ou a área V4-alfa, por exemplo. Então, quais foram os resultados, então, do fMRI? Em amarelo, a gente tem a maior atividade para rodas, no teste de Matisse, né, para rodas de cor do que para rodas de cinza. Em roxo,
tem a maior atividade para o julgamento de propriedade de cor do que para o julgamento de propriedade motora. E o vermelho é a atividade sobreposta para essas duas. O que isso significa exatamente? Alguns dos voxels que foram ativados mais para rodas coloridas do que para rodas cinzas na primeira parte do estudo, lá no teste de Matisse, também foram mais ativados no julgamento de propriedade de cor. Aliás, era a pergunta deles, né, se também seriam ativados no julgamento de propriedade de cor na segunda parte do teste ou no julgamento de propriedade mais do que no julgamento de propriedade motora. Era essa a pergunta e a pergunta foi confirmada. Os dois critérios foram atendidos, então os mesmos voxels que ativaram no teste de Matisse para a roda colorida foram ativados no teste de propriedade de cor mais do que no teste de propriedade motora. E qual foi em que região exatamente estão esses voxels? Exatamente no giro fusiforme médio esquerdo, que é a área V4-alfa, a BA20 ventral. Essa descoberta é consistente, então, com o modelo de cognição fundamentada, porque se ativa na propriedade de cor a mesma região, significa, então, que o processamento do conceito ele está ancorado na mesma região que faz o processamento da modalidade sensorial visual. O próprio Simons, junto com os colegas, ele levanta um possível contra-argumento para essa prova a favor do modelo da cognição fundamentada, que poderia, por exemplo, ser levantado por um defensor do modelo simbólico amodal. Alguém poderia argumentar que a atividade que foi observada no giro fusiforme ela pode não ser exatamente a recuperação inconsciente e implícita das características conceituais da cor em si, mas ser uma geração consciente e explícita da imagem de cor posterior ao processamento, depois que o conhecimento de cor relevante já tivesse sido acessado a partir de um sistema semântico independente e puramente que processasse o conceito abstrato. Mas o próprio Simons diz que sim, poderia, mas essa visão não se encaixa também no modelo amodal, né? Porque se o modelo amodal defende que o processamento semântico é feito de maneira independente e puramente abstrato, então não seria necessário a ativação de áreas de modalidade específica. Então não faria sentido se realmente fosse uma área independente que estivesse processando o conceito abstrato. Não faria sentido a área da modalidade ter sido ativada. E um argumento a favor veio de uma outra pesquisa, que é do Miceli, que demonstrou que danos ao giro fusiforme esquerdo causa a agnosia de cor, que é a incapacidade de nomear as cores. E é um conhecimento que foi precisamente faz associação entre cores canônicas e objetos específicos, né? Que foi o que foi testado no estudo do Simon. Então isso reforça a ideia de que a atividade do giro fusiforme, que foi observada no estudo de fMRI, reflete a recuperação de característica conceitual de cor em oposição a uma mera imaginação depois, né? Então, não é que foi imaginado a cor depois, é que realmente o processamento ativou essa região cerebral para a compreensão do conceito. Em média, o componente visual semântico mais crítico de qualquer substantivo não seria a cor, mas sim seria a forma. Porque a forma define
como o objeto deve ser chamado. Por exemplo, aqui, bola, né? Diferentes objetos, diferentes tamanhos, com o mesmo nome, com diferentes funções e o mesmo nome, por conta da forma. A forma também define categorias de coisas, como por exemplo, lata. Então, as propriedades de forma são propriedades visuais processadas pelo córtex occipital temporal ventral, como a gente já tinha visto antes, e tem várias pesquisas que confirmam esse processamento nessa região, embora com diferenças bastante pequenas de regiões que processam formas específicas. Então, tem regiões, tem estudos que demonstraram que determinadas regiões processam apenas faces, outra região processa partes do corpo que não são a face, não são relacionadas à face, regiões que processam especificamente animais, outras de ferramentas, outra para lugares e outra para palavras impressas. Então, são várias as pesquisas demonstrando que no córtex occipital ventral existem áreas ainda, sub-áreas, né, se a gente pode dizer assim, específicas para cada uma dessas categorias. E aí a gente tem aqui uma imagem, né, mostrando essa localização específica, né? Então, por exemplo, o fusiforme lateral processa animais e pessoas, o fusiforme medial, ferramentas. E aí o estudo do Shaw e dos colaboradores queria então observar se o processamento perceptual de animais e ferramentas em que ativavam quais regiões e eles usaram tarefas de visualização passiva e também tarefas de correspondência com amostras. E aí eu vou especificar mais como foi feito isso. O processamento conceitual para entender o processamento conceitual de animais e ferramentas, tinham tarefas de nomeação de imagens silenciosa para verificação de propriedade. Então eram feitas perguntas como, por exemplo, é animal da floresta? É ferramenta de cozinha? E a resposta tinha que ser sim ou não, né? Para essas perguntas a partir de palavras impressas, palavras de animal, então cachorro, gato, e palavras de ferramenta, martelo, serra, por aí. Houve uma ativação bilateral consistente e significativamente maior para animais na porção lateral do giro fusiforme médio e uma ativação bilateral significativamente maior para a ferramenta na porção medial do giro fusiforme médio. Uma das perguntas que eles se fizeram é: em toda essa grande extensão do córtex, as propriedades de forma de diferentes categorias de objetos estão distribuídas uniformemente ou estão agrupadas em manchas? Tem regiões muito específicas que processam categorias de objetos diferentes ou estaria mais ou menos não muito bem distribuídas isso, não fosse não muito específico. Embora o MT não tenha distinguido sistematicamente entre diferentes tipos de movimento associado a objetos, ele projeta-se para áreas temporais posteriores que fazem esse tipo de distinção. E um fluxo de processamento que se estende do MT para um setor do sulco temporal superior posterior, que corresponde preferencialmente à visão de padrão de movimento biológico, como por exemplo animal. Né? Animal ele tem um padrão de movimento bastante específico. Então essa região ela projeta para o sulco temporal superior posterior que processa esse tipo de padrão de movimento.
outro fluxo de processamento se estende dessa região para o giro temporal médio superior, que corresponde preferencialmente à visão de padrões de movimento não biológico, né? Então, o movimento de um carro, por exemplo. E vários estudos de fMRI corroboram esses achados. Aí, de novo, um argumento contra. A gente pode pensar que as ativações que são evocadas por palavras poderiam ser apenas um reflexo do esforço deliberado do sujeito para evocar a imagem visual explícita das formas dos animais e das ferramentas que foram codificadas pela palavra. Então, não seria uma ativação automática para processamento do conceito, mas seria uma evocação quando deliberada, quando o sujeito tenta lembrar, né, do objeto ou do objeto humano, da forma humana não, da forma de animal ou da forma de ferramenta. Um argumento a favor veio do estudo do Whitley, que é um estudo de fMRI, que se baseou num fenômeno neurofisiológico que é chamado de supressão de repetição. O que significa exatamente isso? Para uma dada população de neurônios que codificam um tipo específico de informação, a ativação dela vai diminuir quando essa informação for repetida várias vezes, como um reflexo da maior eficiência do processamento. Então, no processamento inicial, ela é bastante ativada e depois vai diminuindo a ativação conforme essa informação é processada mais vezes. Então, como é que eles fizeram para testar isso? Eles colocaram sujeitos para ler palavras apresentadas rapidamente, então era um intervalo entre 100 e 150 milímetros por metros, microsegundos. Falhou. E aí as palavras que eram... Só um comentário, ali está milissegundos. Milissegundos, isso, desculpa. As palavras que foram mostradas, né, com essa velocidade bastante rápida, em alguns momentos não estavam relacionadas, como salsão e girafa, né, duas categorias completamente diferentes. Algumas estavam relacionadas, como cavalo e cabra, né, animais bastante próximos, né, mamíferos bastante próximos, e às vezes eram repetida a mesma palavra, né, como camelo, camelo. Bom, aí a gente consegue depreender aqui o que eles estão fazendo com isso. Primeiro, eles estão colocando informações diferentes, depois eles estão aproximando cada vez mais essas informações. Então, uma categoria próxima e depois a mesma palavra que é a mesma categoria. Então, o que vai acontecer? Uma maior ativação para palavras não relacionadas e uma menor ativação quando for uma informação idêntica que está sendo repetida. Então, à medida que o grau de relacionamento semântico entre as duas palavras aumentava, né, então, quanto mais relacionadas as palavras estavam, progressivamente para uma categoria específica, como, por exemplo, aqui no caso animais, né, a ativação neural que era evocada pela segunda palavra diminuía progressivamente na porção lateral do giro fusiforme médio. E aí, com isso, o que eles estão indicando? Que essa região do giro fusiforme médio, ela processa categorias, né? E no caso aqui, categorias de animais. Aí, uma observação que o Whitley e os colegas fazem é que é possível que as imagens visuais de um objeto elas sejam recuperadas automaticamente como subproduto inconsciente e obrigatório da leitura da palavra. Nesse caso, a geração automática e implícita de uma imagem do objeto seria um mecanismo pelo qual nós acessamos uma propriedade importante que faz parte desse conceito, que essa palavra denota. Os resultados, então, do Shaw e do Whitley
e das duas pesquisas sugerem que as características de forma dos substantivos, de objetos, elas são capturadas por populações de neurônios específicas que se situam no córtex temporal ventral. E essa região essas populações de neurônios não apenas se sobrepõem parcialmente àquelas que servem para a percepção visual dessas características, mas também são segregadas de acordo com a categoria semântica. Então, primeiro, a região ativada é a mesma que processa a percepção de cor, né, ou de característica de forma. E segundo, ela está ainda organizada topicamente por categorias. Então, são populações de neurônios específicos que processam categorias diferentes. Estudos neuropsicológicos que também vão no mesmo sentido, né, suas conclusões corroboram essas pesquisas, mostram que os danos nessa região do giro fusiforme médio, especialmente se for no hemisfério esquerdo, prejudicam a compreensão de substantivo de objeto concreto. Então, a pessoa começa a ter dificuldade de processar substantivos de objeto e reconhecer o significado. Essas lesões tendem a afetar mais severamente o conhecimento de seres vivos, como animais, por exemplo, ou frutas e vegetais, do que o conhecimento semântico de objetos não vivos, como as suas ferramentas. E, além disso, a lesão nessa área pode causar a acinetopsia, que é uma cegueira para o movimento, que ela é adquirida, né, quando há um dano nessa área, e é um distúrbio que é tão marcante quanto o da acromatopsia, porque é bastante específico, né? A lesão nessa área causa cegueira para movimento específico.